falar sobre esse livro aqui, Teatro da Rotina, do Alex Xavier. E ele é um livro assim que me impressionou muito. É provavelmente um dos livros de contos que eu mais gosto na minha vida. Basicamente ele parte assim, ele parte de um estranhamento. Deixa eu explicar. Eles são histórias de pessoas assim, pessoas comuns vivendo no dia a dia em situações absurdas. Ele usa do estranhamento justamente para trazer o que há de comum no dia a dia e na vida. Então ele, por exemplo, tem um momento que tem um cara que ele vai pro trabalho e ele vai pro trabalho pelado. Só que ele tá pensando que aquilo é um sonho, mas não é um sonho. Eu acho, pelo menos, é o que eu tenho entendido. É um sonho. E como ele tá pensando que é um sonho, ele ele simplesmente não liga pelo fato que ele tá indo pro trabalho pelado. E ninguém percebe que ele tá pelado, né? E quando ele chega lá, né? Ele falando com o chefe, quando ele irrita o chefe, o chefe, que ele percebe que ele tá pelado e que isso começa a virar um problema, né? Então, ele tá falando, tipo, basicamente ele usa essa coisa do absurdo, porque claro que a gente percebe, né, quando não tá sonhando mais, né? Assim, teoricamente. Mas a gente usa de uma coisa absurda de a pessoa sair de casa e continuar pensando que tá sonhando e tacar o foda-se pra vestimenta dela. Ele usa isso pra falar sobre a mecanização da vida, dessas coisas que a gente tá tão sem criar nada sobre a vida, tão mecânico, tão que a gente nem percebe, a gente não consegue nem diferenciar mais se a gente tá sonhando ou não. E as outras pessoas nem se importam mais com detalhes de outras, de terceiros, né? E o estranhamento ele parte nesse livro como eu acho que ferramenta essencial da narrativa, porque ele ele é preciso que o absurdo aconteça é preciso que o absurdo aconteça para que as pessoas ao seu redor reajam e elas vivam de acordo com isso. Só que o interessante é que o jeito que elas reagem é como elas viveriam no dia a dia. Elas acham a situação absurda, comentam que a situação é absurda, mas continuam vivendo como nada tivesse acontecido, né? E às vezes até muda alguma coisa, assim, muda a dinâmica, mas elas não estão nem aí pra melhorar a situação ou algo do tipo, como fosse uma pretensão heróica ou algo do tipo. E eu acho que ele, assim, o estranhamento também, ele é muito citado, comum, assim, né? Falado como aquela série da Netflix chamada BoJack Horseman, né? Que é uma série animada. O cara é um homem cavalo, mas tipo o resto da vida dele é praticamente a vida comum de uma ex-estrela de Hollywood. E ele assim um cara alcoólatra, tudo mais, mas tipo é a vida de um ex-astro de Hollywood, assim. Tem coisas na série que são muito palpáveis, são coisas que são muito, poderiam acontecer muito na vida real. Agora, tem algumas coisas na série, assim, que são absurdas, né? Que estão relacionadas justamente com o fato de eles serem metade bichos, isso assim, e tudo mais. E é justamente pra para tirar a gente de uma posição cômoda e começar a enxergar aquilo, o que aquela narrativa quer dizer, sabe? O que aquela história tá querendo dizer, que não é só uma história que tá acontecendo, um drama de um alcoólatra, é tipo, é muito mais que isso, entendeu? Ele fala sobre, o BoJack Horseman fala assim, por exemplo, dos dilemas são cuzão, né? Tipo, que andar a vida em ciclos e tudo mais, perceber que ficar nesse ciclo de errar de novo e tudo mais, e ver quais são as consequências desses erros, né? E o teatro da rotina, deixa eu pegar aqui, ele parte dessas situações absurdas, assim,
para fazer o mesmo que BoJack Horseman faz, né? Para você esquecer um pouco só da narrativa da história que está acontecendo e entrar no modo tipo de interpretação daquele texto, né? E ir mais a fundo naquele texto. E é um livro que me tocou bastante justamente por causa disso, porque ele vai ele faz você entrar mais a fundo daquela questão, não é só uma história, assim, não tô falando que histórias de fantasia são ruins, mas a história de fantasia, como ela já tem como quesito coisas absurdas, imaginárias, você só vê a história, acabou, é só a história, é só aquilo, tudo mais, mas nesse livro não, né? Ele serve como prenúncio para experimentos sociais. Ele como se estivesse imaginando pessoas em experimentos sociais, basicamente, assim. E é como se jogassem tipos de pessoas, tipo, como que fala? Arquétipos, né? Coloca arquétipos e testa eles em situações absurdas e as pessoas continuam vivendo como nada estivesse acontecendo. Tem um até que quebra um pouco disso, que é um conto que eles estão jogando um jogo que é tipo um Counter-Strike, né? E o menino ele percebe o que está acontecendo, que eles estão usando da realidade dos jogos para as pessoas controlarem a polícia, né? Que seria tipo uma polícia robô, assim, só que com inteligência humana. E ele percebe e ele tenta mudar isso. Mas as pessoas ao redor dele não ligam. Não ligam. Porque a gente tem que. Pra gente poder começar a mudar as coisas, né? Mudar nossas convivências, assim, parte do coletivo. A gente precisa que muitas pessoas comecem a pensar daquela forma, né? Precisa que muitas pessoas criem consciência e comecem a mudar. E hoje em dia, com o mundo cada vez mais líquido, com tanta informação, com tantas pessoas mudando de opinião o tempo todo sobre aquilo ou sobre outra coisa, as pessoas acabam, sabe, um pouco alienadas, sabe? Porque além de ter que trabalhar e não sei o quê, ainda ter que pensar em mil coisas diferentes, vocês não querem pensar, vocês querem ficar mexendo no celular de noite, e foda-se se tá tacando fogo na Amazônia, se tá virando um estado teocrático maluco e absurdo. E então é basicamente assim isso, né? E o que eu acho interessante, quando eu comentei com o Alex sobre esse livro, eu falei que era um Black Mirror literário da época que era bom, né? Por quê? O Black Mirror ele também parte dessa questão do absurdo, só que numa uma versão tecnológica, né? Ela pensa nas coisas imaginativas assim coisas que acontecem na tecnologia e pensam em coisas que poderiam acontecer, né? O teatro da rotina, ele tem muito isso em comum, só que ele não parte uma ideia tecnológica, né? Ele parte de coisas que são praticamente mágicas, coisas que não teriam sentido acontecer na vida real, coisas que não fazem nenhum sentido mesmo, coisas que não fazem nenhum absurdo nenhum sentido e coloca, né, essa história, né? Por exemplo, tem um outro conto que eu gosto muito, que são sobre as pizzas que elas ganham ciência, né? Elas começam a ganhar consciência, né? E elas começam a infectar, ou fungos, né? Começam a infectar o cérebro dos seres humanos, começam a controlar o cérebro dos seres humanos, né? E ele fala muito dessa relação do a gente querer satisfazer nossos desejos com coisas, né? Com consumo de comida e comida gordurosa, coisas assim, para poder nos distrair, e tudo mais, isso acaba nos conquistando, né? E ele fala ao mesmo tempo que são duas pizzas, né? Uma marguerita, uma de calabresa, coisa assim, eu não lembro direito. E a de carne parece que ela cria tipo uma raça que é considerada superior do que a de Marguerita, né? E acho que não, peraí, um é considerado os filósofos filósofos intelectuais, assim, deixa eu dar uma olhada para ter certeza. Uns são os filósofos intelectuais, assim, e outros são os brutos, mas que não sabem de nada, assim. E então elas criam duas castas, né? E fala um pouco, tipo, dessa necessidade que tem de nós, como seres conscientes, estar acima um dos outros, né? Então é basicamente isso, assim, né, que eu queria comentar, né?
e que é um livro sensacional, Teatro da Rotina, sensacional. Vocês deveriam ler esse livro, porque a quantidade de questionamentos, tanto existenciais quanto questionamentos tanto assim que partem até genericamente políticos, porque não são comentários tipo falando, não são comentários exatamente de uma ideologia política ou de outra, mas elas entram nessa questão porque elas entram nessa questão porque a questão da alienação é uma questão que preocupa filósofos de ambos os lados, tanto Adam Smith quanto Karl Marx, eles falaram dessa questão da alienação e falaram do mesmo jeito, aliás, da alienação no trabalho. E não exatamente do mesmo jeito, mas eles falam de alienação no trabalho. E então é uma coisa que chega a ser meio político, né? Porque toda indiferença é política, toda vez que você fala que não quer saber daquilo, você tá criando descaso e você tá no lado ruim da história, digamos assim. Então, é basicamente isso que eu queria comentar sobre esse livro.